muito bem-vindos a mais uma das aulas de aquecimento antes do evento Bora Desenhar. Se tu não me conhece, eu sou o Ricardo, eu sou professor de desenho há 17 anos e publicitário há 13, então tenho bastante tempo aí, mais de uma década sendo virada trabalhando nesse mercado que envolve desenho, ilustração e ensino. E nessa aula de hoje, a gente está presente aqui para mais uma das aulas de aquecimento antes do evento Bora Desenhar. E se tu é uma pessoa perceptiva, tu entendeu que essa aqui é uma fake live. Por uma razão que está muito além da minha capacidade, infelizmente, eu não tive como estar presente às 20h30, que era o nosso horário combinado, mas eu consegui gravar essa nossa aula para a gente poder, para vocês não perderem nenhum conteúdo, e eu estarei presente aqui, né? Eu estou presente agora, neste momento, na área de comentários para poder responder as perguntas que surgirem imediatamente com relação ao nosso tópico, com relação ao desenho, com relação a qualquer outra dúvida que vocês podem ter. E se tu não está sabendo o que é o Bora Desenhar é aquele evento de 3 dias que acontece no dia 30, 31 e 1º de junho às 20h30, onde o objetivo é te ajudar a trabalhar, a desenhar sem precisar copiar. Mesmo que tu ainda não tenha tido nenhuma experiência com desenho. Então, meu objetivo é exatamente esse, é te tirar do zero, do não conseguir desenhar, ou do desenhar somente através de cópia, para começar a fazer um desenho independente, realizar aquele nosso sonho de tirar os nossos trabalhos de dentro da nossa cabeça, né? E finalmente fazer os desenhos da nossa imaginação. E na aula de hoje eu vou falar sobre um tema super polêmico, que já causou diversos problemas, diversos cancelamentos na internet, e pode causar o teu cancelamento também, né? E se tu não prestar muita atenção no que tu está fazendo, se tu não é muito ético com a utilização dessa técnica proibida de desenho. E hoje a gente está falando de tracing, então a gente vai falar a fundo sobre o que é tracing, o que tu não poderia estar fazendo com tracing e qual é a maneira correta de utilizar o tracing no teu desenho para te poder melhorar e poder te desenvolver com mais rapidez. Então, bora lá. Como a gente pode notar, através dos diversos exemplos que a gente tem na internet, fazendo uma busca muito rápida pelo Twitter ou qualquer outra rede social que tu possa fazer uma busca por palavras-chave, tracing ou é um tabu ou é muito mal visto no geral pela comunidade artística. Mas o tracing, ele pode ser sim uma ferramenta super valiosa para aprimorar as tuas habilidades de desenho, desde que seja usado da forma ética. Então eu já ouvi alguém falando que tu pode usar tracing de 3 formas, né? Tu pode usar tracing sem saber, que é errado. Tu pode utilizar tracing sabendo que é errado. Ou tu pode usar tracing para melhorar o teu desenho de forma ética. Então, o que a gente vai abordar aqui? Claro, eu vou abordar as formas mais éticas de tu poder utilizar o tracing, né? E fazer com que tu evite ser processado por plágio ou cancelado em alguma rede social. Ao utilizar o tracing como uma ferramenta de aprendizado, tu pode desenvolver a compreensão das formas, proporções e detalhes, além de aperfeiçoar a tua capacidade de observação. O importante é ter a consciência de que o tracing deve ser utilizado como um guia e não como uma maneira de copiar ou plagiar o trabalho de outros artistas. Então, tu não vai poder fazer tracing num trabalho ou montar o teu trabalho através do tracing de diversas partes diferentes e sair por aí dizendo que ele foi feito completamente através das suas habilidades, porque na verdade ele não foi. Tu está sendo muito mais do que um impostor, aí tu está praticando, né, o plágio, né? Tu está roubando de outros artistas, né? Tu está pegando o trabalho que eles levaram muito tempo fazendo e tu está pegando para si, né? Então, isso sim é que deve ser muito mal visto e é o que a gente tem que combater. A gente pode utilizar o tracing na etapa inicial, né, para entender a estrutura básica das imagens. De repente a gente pode utilizar para adicionar, né, depois um pouquinho de criatividade em cima do desenho. A gente pode entender a volumetria dos objetos. A gente vai utilizar o tracing para nos ajudar a ter exatamente essa consciência da volumetria, ou a gente pode utilizar o tracing para de repente para poupar o nosso tempo em algumas coisinhas, né? A gente tem que lembrar que cada artista, né, ele vai ter
o seu próprio processo criativo e técnicas que funcionam melhores para eles. O tracing pode ser uma ferramenta muito útil, especialmente para quem está começando, para poder ter contato com técnicas de outras pessoas mais avançadas. Então, tu pode fazer o tracing em cima de um artista que tu admira, na textura que ele faz, ou no jeito que ele delimita uma roupa, um músculo, uma armadura para poder entender, para poder que ele ter aquele processo motor de fazer por cima, entender qual foi a forma que ele fez, qual foi o tamanho do traçado que foi utilizado para ele. Então tem uma ligação motora que tu está fazendo ali, é o processo de fato de fazer que vai te ajudar a gravar dentro da tua cabeça. Mas isso não vai necessariamente te fazer desenhar qualquer coisa em qualquer ângulo. Isso serve para algumas coisas. Ele é muito mais para a tua consciência dos volumes e dos objetos do que para qualquer outro objetivo, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, porque assim a gente vai estar no caminho para desenvolver as nossas habilidades de desenho de forma ética e alcançar o resultado que a gente quer ter de verdade. E um universo ideal, a gente não vai utilizar o tracing, né? Então, de uma forma geral, o nosso objetivo não é utilizar o tracing para poder fazer os nossos desenhos. Nosso objetivo é pegar, que nem o Sean Galloway fez aqui, é pegar algumas fotografias, alguns outros desenhos de referência e fazer a nossa própria interpretação deles, né? Então, a gente vê que ele faz esse trabalho com maestria, ele já é um artista muito consolidado, ele tem um estilo absolutamente definido, e ele faz essas reinterpretações a partir de fotos. Ele não traça por cima para poder fazer isso, mas ele utiliza as fotografias como referência para que ele possa fazer e ele possa exercitar o próprio estilo dele brincando com a luz, brincando com a sombra, brincando com os volumes. Então, ao invés de ele ter que pensar completamente em uma composição, em uma expressão, ele utiliza a fotografia como referência para poder desenvolver ainda mais o estilo dele. E a gente poderia, daí, nesse caso, utilizar o tracing por cima do trabalho dele para entender como é que ele interpreta esses volumes, para poder entender a proporção que ele faz para o rosto, para poder entender as linhas que ele utiliza para delimitar cada um dos detalhamentos que vão estar presentes no desenho. Mas e aí tu pode estar te perguntando o que que é tracing, né? O tracing, ele é por si só, ele é a cópia de um desenho, mapa ou design feito traçando por cima do mesmo, né? Então, o tracing ele é encarado de maneira muito pejorativa porque ele ficou muito conhecido pelos exemplos ruins, mas o mercado publicitário, o mercado de design, o mercado de ilustração, o mercado de animação utiliza o tracing, né, em forma de rotoscopia, em forma de photobashing, e outras diversas formas diferentes que são comumente utilizadas, né? Claro que todas também de forma ética. O problema está aqui em trabalhos que nem esse, onde a gente tem um desenho original, que é o desenho da personagem Rama, de Rama May, em que outro artista foi lá e pegou exatamente a mesma posição, traçou por cima, acabou colocando um pouquinho do estilo próprio dentro do desenho, né? Mas ele é basicamente a mesmíssima coisa, né? A dobra está basicamente no mesmo lugar, a proporção é exatamente a mesma, o olhar é o mesmo, o tamanho do cabelo é praticamente o mesmo também. Então esse aqui é o tracing, que ele é encarado de maneira muito pejorativa, de uma forma geral. Mas aí a gente pode fazer essa pergunta aqui, né? Artistas deveriam fazer tracing? Será que um artista deveria estar fazendo tracing? E a resposta ela é meio ambígua, né? Então a resposta, em um caso, é não, né? Não se tu está procurando fazer uma cópia, não se tu não sabe desenhar e não se tu está trabalhando comercialmente. Se qualquer uma dessas caixinhas aqui tu está marcando um check, tu não deveria estar fazendo trace, né? O objetivo do trace não é fazer uma cópia precisa do desenho de outra pessoa, de uma fotografia, de nem nada do tipo, né? Ele também não serve para suprir a tua falta de habilidade no desenho ou tua falta de fundamentos, e ela não pode ser utilizada comercialmente. Isso quer dizer que se tu vai fazer uma ilustração, uma commission,
né? Ou tu vai trabalhar com publicidade ou com design, tu não pode simplesmente pegar uma fotografia de uma pessoa aleatória da internet e utilizar ela para poder fazer o teu desenho. Tu até pode usar uma fotografia desde que ela esteja liberada para uso comercial. Se isso está liberado, aí sim. E aí existem, claro, diversos sites que tu pode baixar fotografias que têm os seus direitos liberados, mas de uma forma geral, tu tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para não estar plagiando o trabalho de outra pessoa, não estar infringindo o copyright, né? É um direito de imagem. Em outro caso, também aí está liberado, sim, o uso do tracing se ele está utilizando para o estudo, se tu está utilizando para ter consciência da forma, ou se tu é um artista mais desenvolvido e tu está procurando a rapidez para ter o entendimento de alguma técnica ou, de fato, né, para se tu, como um artista desenvolvido que conseguiria já fazer determinada técnica, por exemplo, tu conseguiria naturalmente fazer um carro, tu conseguiria naturalmente fazer um prédio, mas tu está procurando rapidez, então tu pode sim utilizar, né, uma fotografia, alguma outra coisa que vá te utilizar um modelo 3D, uma fotografia que tu mesmo produziu para poder te trazer rapidez na execução desse teu próprio trabalho. O que tu não pode fazer ao utilizar o tracing é principalmente fazer isso aqui. É tu pegar uma imagem, tu duplicar ela, ou tu ter ela impressa, ou tu ter ela na tela do teu celular, do teu computador, vir mexer na opacidade dela, ou colocar uma folha por cima do desenho, né? E vir fazer isso aqui. Tu não pode vir fazer isso, porque isso aqui não tem objetivo nenhum. Tu está simplesmente copiando cada uma das linhas que o outro artista acabou fazendo. E fazer isso, tipo, isso aqui é muito próximo do que a gente faz quando a gente está copiando desenhos. Quando a gente começa a desenhar, quando a gente começa a aprender a desenhar, é muito natural que a gente vá aprender desenhos através da cópia, né? Então, isso é porque o nosso interesse por desenho, ele vem muito praticamente da ideia de colecionar, né? A gente tem um artista, um desenho que a gente gosta e meio que a gente quer adquirir este desenho. Então, o processo de fazer uma cópia dele é como se a gente tivesse guardado ele no nosso álbum de desenhos feitos, né? Então, a gente está, de fato, reproduzindo um desenho e aí guardando ele, tendo aquele orgulho de ter feito igual. E aí, como eu sempre digo, né, eu sou muito contra ficar para sempre, né? Tem artistas que ficam para sempre parados nesse processo de copiar, ficam muito travados ao fazer isso, porque a gente sempre vai ficar sendo, a gente é comparável a uma máquina de xerox, né? Então a gente está sempre dependendo do desenho de outra pessoa. E o tracing, neste caso aqui, ele é muito próximo disso, porque a única coisa que tu está fazendo é copiar precisamente como uma máquina de xerox o trabalho de outra pessoa. E não tem nenhuma coisa que tu possa tirar de proveito deste desenho aqui, ó. Por mais que ele possa ficar bonito, mas ele não ficou bonito pelas tuas próprias habilidades, ele ficou bonito pela habilidade de quem estava desenhando. No caso, esse artista aqui é o Andrew Cockroach, então ele faz desenho, eu adoro o estilo dele, acho magnífico, mas não o bastante para ficar traçando por cima dele dessa forma. Eu não quero colecionar o desenho dele e deixar ele guardado na minha caixinha de ferramentas. Não, esse não é de forma alguma o meu objetivo. Então, o tracing ele não pode ser utilizado quando a gente tem um artista que a gente gosta e a gente quer fazer parecido, ou quando a gente tem um retrato que nem esse e a gente quer ir ali colocar os elementos do rosto. A gente não tem que fazer isso, não é? Mesmo que seja uma fotografia, por mais que a gente vá desenhar e o processo de desenhar já por si só ele seja uma interpretação, né, da fotografia, né? Por mais que eu desenhe aqui e faça linha por linha, ele não vai ficar igual à fotografia, ele vai ser uma interpretação da fotografia, né, simplificada e tudo mais. Ele vai ser uma interpretação, mas eu estou fazendo tracing para conseguir capturar isso aqui, para conseguir pegar esses elementos do rosto que eu tenho aqui, eu estou utilizando do tracing. Então, isso aqui não me ajuda a evoluir de forma alguma, não me faz ter um entendimento de nada que seja útil. Eu, mais uma vez, eu só estou copiando o que eu basicamente estou vendo, né? Então,
por mais que ele seja uma simplificação, ainda assim não é legal de utilizar desta forma. Então, para a gente poder fazer um desenho ético, né, para a gente poder utilizar a técnica do tracing de forma ética, né, para a gente poder sair do que é ruim em termos de tracing para uma métrica de algo que seja bom em termos de tracing, a gente tem que mudar o nosso entendimento, mudar o mindset do que a gente está buscando atingir quando a gente vai fazer o trace. Então, por exemplo, neste caso aqui, o que a gente poderia buscar? É um entendimento do que ele está fazendo. Então, quando eu vou fazer um desenho desse, o que eu vou buscar entender? Bom, eu vou buscar entender como é que é a estrutura que está sendo utilizada, né? Então, como é que é a altura dos olhos versus a altura do nariz versus a altura da boca. É entender como é que ele entende o ângulo, por exemplo, dos olhos. Se o personagem aqui neste caso não tem uma maçã do rosto muito desenvolvida, ó, então ele é uma transição da parte superior para a parte inferior mais suave. Ele tem um queixo mais fino, né? Muito embora essa área da mandíbula aqui dele seja bastante extensa e da mesma forma ele faz uma orelha bastante grande, né? Então a orelha dele é maior do que seria o padrão de uma orelha para um personagem normal, né? A orelha normalmente ela vai unir muito da altura do nariz com a altura do início da sobrancelha. E nesse caso aqui, ela está maior do que seria o padrão. Então, isso aqui já me dá algumas respostas que de repente eu posso utilizar mais para frente para poder integrar no meu próprio estilo de desenho, talvez, né? Então, isso é interessante. É interessante a maneira com que ele faz o tamanho da sobrancelha, ela saindo de dentro do rosto, né? Olha como isso é interessante. Então, ao fazer isso aqui, ó, eu ganho um pouco de consciência do trabalho que o outro artista acabou fazendo, né? Então, olha como ele tem um espaço entre os olhos e o nariz, que é pequeno, e depois a gente repetiu esse espaço para poder fazer a boca, só que o espaço é maior entre a boca e a área que está sendo utilizada para poder fazer o queixo. Então, se eu fosse fazer um outro desenho, de repente inspirado mais ou menos nesse mesmo objetivo que ele tem aqui assim, ó, eu posso de repente utilizar mais ou menos a mesma medida também. Então vamos dizer que eu vou fazer a mesma coisa, mas eu decidi fazer os olhos mais para cima, só que eu vou utilizar a mesma ideia de tamanho que ele utilizou para poder fazer o nariz. Aqui esse tamanho, depois eu repito o mesmo tamanho para poder fazer a boca. Fazer um pouquinho menor, aqui assim, e vou deixar a boca naquela posição, vou deixar o queixinho aqui assim, vou fazer o queixo um pouquinho mais largo, mas também igualmente reto aqui. E aí eu vou fazer a orelha também muito grande, né? Da mesma forma que ele acabou fazendo. Eu vou fazer a orelha bem grande com uma testa relativamente curta, né? Então, esse personagem também tem um pescoço bem grande. E aqui, ó, eu posso agora praticar um pouco do que eu aprendi com aquele ali. Ele tem uma sobrancelha super grande, né? Super gigantesca. Eu vou utilizar também mais ou menos a mesma lógica para que eu vou fazer. Vou exagerar ainda mais a sobrancelha que eu estou fazendo. Eu vou colocar uns olhos ali que são bastante grandes, né? Bastante ocupando bastante espaço desse espaço do rosto, com um nariz que é relativamente pequenininho, né? A própria referência é um nariz pequenininho e pontudo. Utilizo ele. Então, desse espaço aqui, tá o espaço legal. Eu vou colocar o lábio aqui assim, bem próximo. E aí vou modificar este cabelo para poder fazer outra coisa, não ser necessariamente a mesma referência, né? Então vou fazer aqui parecidinho, terminando aqui. Então eu já comecei, ó, eu utilizei o tracing como base, né? Eu utilizei o tracing para poder fazer esse entendimento. Basicamente eu fiz uma máscara em que eu consigo entender mais ou menos o espaçamento que está sendo utilizado e a partir dessa máscara agora, ó, eu posso criar também uma própria arte. Não quer dizer que eu vou utilizar essa arte aqui, ó, para poder publicar nas minhas redes sociais. Não, de forma alguma eu vou fazer isso. Eu estou utilizando isso aqui para exercitar o tamanho, para poder exercitar a proporção, para poder fazer um exercício também de estilização. Quando eu estou brincando até com o estilo de outra pessoa, estou tentando entender mais ou menos como é que é o estilo dessa outra pessoa.
Então, eu estou utilizando isso e, de repente, através disso, eu consigo encontrar saídas que eu acho interessante para o meu próprio desenho, ó. Então, a partir daquele meu desenho inicial, agora eu faço ainda mais modificações, ó. Pô, super bacana, ele ficou já diferenciado. Eu gosto do jeito que ele faz a orelha, então, de repente, eu posso utilizar mais ou menos o mesmo design que ele está fazendo ali, ó. Então, posso fazer isso para o meu personagem. Ó, vou fazer esse cabelo pontudo. E agora, como eu deixei de olhar para aquela referência ali, ó, eu meio que estou perdendo um pouco da conexão com ela. Então, eu não vou ficar constantemente copiando agora que eu cheguei nesse estágio, ó. Então, mais uma vez, não é o tipo de desenho que tu vai utilizar para publicar nas tuas redes sociais. Publicar e dizer que é completamente teu, aí seria bastante antiético, mas serve para a gente poder encontrar algumas saídas que são interessantes, a gente poder entender alguns elementos que a gente pode utilizar para os nossos próprios trabalhos, ó. Então, eu tenho um personagem que é feito utilizando mais ou menos o mesmo estilo da minha referência, mas distante ou bastante, né, para ele não ser uma cópia perfeita, não ser um xerox do que o artista anterior acabou fazendo. Outra maneira interessante de a gente poder utilizar o tracing na figura humana é exatamente para poder ter essa noção espacial, a noção de proporção dos elementos, ou até mesmo de anatomia, dependendo do objetivo que a gente quer fazer, né? Então, por exemplo, quando eu vou pegar para poder fazer isso aqui, mais uma vez lembrando que o nosso objetivo não é fazer os contornos do desenho, de forma alguma esse vai ser o nosso objetivo em nenhum momento, né? Não é o que a gente está buscando. Na real, toda vez que a gente for fazer isso, a gente sempre vai utilizar por parâmetro, né? A gente sempre vai retornar à ideia de que a gente vai utilizar certas ferramentas. Então, a gente vai utilizar sempre as formas geométricas como nosso parâmetro para interpretar os elementos que a gente está vendo, porque todo o nosso desenho é tridimensional. E aí a gente também tem a nossa barrinha de ações que a gente pode utilizar para poder brincar com as formas geométricas. A gente pode esticar, a gente pode apertar, torcer, dobrar ou mesclar formas geométricas. Então, é sempre através desse ponto de vista que a gente vai interpretar qualquer coisa que a gente for fazer. Então, quando eu vou pegar uma referência dessas e eu estou procurando ter consciência, eu estou procurando ter algum entendimento, então eu vou tentar interpretar a partir da visão do que são as formas, ó. Então, eu vou utilizar isso aqui, ó. Então, eu vou tentar entender a estrutura que existe por trás. Então, eu vou fazer mais uma vez uma máscara, fazer a altura dos olhos, eu vou fazer a altura da sobrancelha, perceber que a distância é pequena, que entre o tamanho que existe da ponta do nariz, ó, e o queixo, ó, bom, é um tamanho um pouquinho maior, e nesse meio termo, entre esses dois pontos, a gente tem a boca. Talvez ao fazer isso, eu consiga trazer algum conhecimento para o meu próprio desenho, ó. Então, talvez, ó, na próxima vez que eu for fazer um rosto, né, eu possa começar também com uma esfera. Eu vou colocar essa parte inferior do rosto aqui, vou fazer a linha dos olhos. Então, vou pegar aqui, ó, a linha dos olhos está presente, ela é mais ou menos na metade desse espaço entre o olho e o queixo. Eu vou ter o nariz, vou fazer esse espaçamento igual. Entre esse espaçamento do nariz e o queixo tem a boca, vou fazer igual. Então, eu posso utilizar esse tamanho como referência para mim. Então, é interessante nesse sentido. Então, vou tentar procurar sempre ter consciência corporal. Entre um lado do ombro e o outro, eu vou fazer uma linha para poder me guiar. Eu vou tentar encontrar, de repente, qual é o centro do corpo. O centro, a linha central que vai guiar o corpo, ela está presente aqui. Ela pode me ajudar também a guiar o meu próprio desenho. Então, a partir disso, o que eu posso fazer? Ó? Então, posso delimitar ou tentar entender essa parte superior do corpo aqui, ó, que é a caixa torácica, né? A parte onde a gente vai ter de fato as costelas, e entender que existe uma parte que é a parte frontal e uma parte que é a parte lateral deste corpo, que vai estar presente aqui assim. Que também aqui, ó, eu posso entender que a cintura dela, olha como tem um desnível na cintura dela, muito diferente do desnível que eu tenho aqui, ó. Aqui ele está mais retinho, aqui ele está muito mais inclinado, né? Então, eu também posso utilizar isso para representar no meu desenho. E mais uma vez, né, ao fazer isso, ao entender isso, ao tentar fazer isso aqui tridimensionalmente, tentando enxergar de forma praticamente transparente, eu começo a entender como é que o próprio corpo, como é que os elementos do corpo acabam se ligando. Quando eu vou interpretar esses elementos aqui como braço,
pernas, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar cilindros, ó, que são as formas mais fáceis que eu consigo encontrar de representar exatamente esses elementos, ó. Então, eu estou utilizando isso, eu estou conectando esses elementos. Eu consigo visualizar aqui, ó, que o braço dela ele está escondido no corpo, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar ele aqui, ó, essa mesma esfera que eu tinha aqui, eu faço desse lado de cá e eu começo esse braço também escondido pelo corpo, conectando ali, né? Então, isso vai acabar nos trazendo consciência da volumetria, consciência dos elementos que a gente pode ou não estar utilizando para os nossos próprios desenhos, ó. Então, vou fazer isso aqui com um cilindro, ó, e eu entendo, ó, que quando eu for fazer o meu próprio desenho, eu posso utilizar esses mesmos cilindros, que eles vão me ajudar a ter uma certa credibilidade, uma volumetria mais precisa, né? Então, é importantíssimo, imprescindível que o paradigma sempre seja através dessa visão geométrica, né? Nunca pensar em contorno, nunca pensar em partes completamente bidimensionais. Nosso objetivo está aqui, ó, é entender tridimensionalmente esses volumes. Aqui eu trago mais um exemplo da utilização das mesmas formas geométricas, só que agora ao invés da fotografia, eu estou utilizando um desenho, né, um personagem de Final Fantasy IX. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que seja o 9, mas é interessante que a gente vá fazer um trabalho em cima dele, né? Então eu posso interpretar ele, tentar entender ele de diversas formas, né? Eu acho super interessante quando a gente começa tentando fazer um entendimento tridimensional, mas, de novo, né? Não é copiando. Quando eu falo de entender tridimensionalmente, é isso, ó. Por mais que eu possa fazer isso aqui, ó, e entender que é um volume arredondado, o que que eu vou tentar entender, ó? Eu vou tentar entender que essa parte superior, ela é um cilindro, né? E que esse ladinho aqui, ó, ele vai se conectar lá atrás, ó. Ele vai estar presente aqui, porque afinal de contas, ele é um capacete, ele é tridimensional, ele tem que estar presente ali, ó. Então, não é só fazer as formas geométricas, é fazer até mesmo os lados que a gente não está vendo, não é, de novo, não é o contorno, é entender também aqui, ó, entender a malha de volume que existe nesse objeto. Bom, ele está presente aqui, ele é tridimensional, ele tem um volume que ele é mais reto, mais verticalizado aqui, depois ele fica um pouco mais horizontalizado e mais uma vez ele fica um pouquinho inclinado. É a mesma coisa se eu pegasse o focinho aqui, esse focinho, o contorno dele é simples, mas o nosso objetivo não é entender o contorno dele, é entender exatamente a volumetria, é olhar para ele e tentar perceber qual é o volume desse focinho. Então, é perceber que ele é muito mais próximo do que seria um cilindro, por exemplo. A mesma coisa que a gente consegue entender ao fazer as pernas dele, né? Então a gente está vendo aqui uma parte que é mais uma bermuda, que também a gente pode considerar como se fosse um cilindro, né? Cada uma dessas partes da bermuda aqui, ó, mesmo quando a gente não está vendo, ela é um cilindro, né? E a própria perna também é um cilindro. A gente simplifica, retira as partes que não são importantes, ele é um cilindro. Já o pé, a gente pode encarar como se fosse basicamente uma pirâmide, né, ou um triângulo, né? Então a gente pode ter esse entendimento da volumetria que é assim. Então isso aqui é importante, isso aqui figura de fato na importância da utilização do trace, né? Que quando a gente vai simplesmente copiar isso, talvez a gente não consiga fazer exatamente o mesmo ângulo, né? Então, quando a gente faz por cima dessa forma, a gente tem esse entendimento por completo. A gente passa por cima e começa a imaginar a volumetria, começa a entender como é que o outro artista acabou fazendo isso, né? E aí a gente pode utilizar para os nossos próprios trabalhos, a gente pode brincar com a utilização dessas formas num trabalho que a gente for fazer posteriormente. Então, tenho a minha referência mais uma vez aqui assim. E eu vou utilizar os mesmos elementos, a mesma lógica que eu apliquei na minha primeira vez que eu estava fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para ele e eu vou traçar primeiro as linhas principais. Então, eu olho para os olhos e olho para o rosto e traço a linha principal que eu tenho aqui. Então, eu posso até fazer os elementos e tal, né? Mas eu acho sempre mais importante traçar as linhas. Eu olho por um lado do ombro, eu olho por outro lado do ombro e tento traçar uma linha entre os dois. Pronto, eu sei que o ombro dele não está girando. Mas o que está acontecendo aqui assim, né? Então, eu tenho o que está acontecendo? Tipo assim, essa área da cintura dele, eu tenho uma perna que ela está para frente, né? Ela está se projetando para frente, com o joelho no meio, e eu tenho uma perninha que está mais para trás, ó.
Então, olha só como essa perna ela está um pouquinho para dentro do corpo e essa também, ó. Então, essa aqui ela está mais para dentro do que essa aqui está um pouquinho reta, mas a parte inferior dela está mais para dentro. Então essa consciência, pô, talvez quando eu for fazer um personagem andando, talvez eu tenha que usar exatamente os mesmos elementos, né? Então use esses elementos para cá. Pô, o braço dele está aqui do lado, ele está basicamente reto, né? Ou um arco muito suave entre os dois, né? Agora, para unir a parte superior e a parte inferior, pô, eu faço só uma linha aqui, ó. Então ele não está movimentando muito o corpo dele está basicamente reto, né? Então eu trabalho com isso, por exemplo, tá, beleza, eu tenho essa ideia agora geral. O que que eu posso fazer a partir disso? Bom, a partir disso eu venho aqui e traço novamente utilizando as minhas formas básicas. Ó. Forma básica, básica mesmo. Então não preciso me preocupar se o queixo dele é pontudo ou não, isso não faz diferença para o desenho. Então no início, o que é importante para a gente é isso aqui. Ó. É fazer com que essa área que seja a costela dele, pô, é um bloco, ó. É um blocão. Por que eu faço um bloco? Ah, porque é simples, porque é fácil de fazer, porque é rápido de fazer. Precisa estar correto? Não, não precisa. O importante é a gente respeitar os ângulos que a gente está fazendo e tentar fazer o máximo possível ele como se fosse uma forma. Né? Então, o joelho. Pô, o joelho qual é a forma mais fácil de fazer? Bom, é uma esfera. A perna, qual é a forma mais fácil de fazer? Bom, é um cilindro. Então, eu trabalho com as formas mais simples possíveis. Então, tá vendo que eu não estou prestando atenção, em nenhum momento eu estou prestando atenção no fato dele ser armadura ou qualquer coisa do tipo. Bom, isso aqui não faz a menor diferença. Eu estou trabalhando só com a consciência do volume que eu estou aplicando para o meu personagem. Então, não é importante o detalhe X ou Y, é importante a ideia do volume. É importante eu conseguir cumprir com a lógica do volume. Se eu consigo fazer essa parte de desconstrução aqui, de novo, estou falando, né? Se eu consigo fazer isso num outro desenho que não é meu, talvez eu consiga aplicar isso para o meu próprio trabalho. Não quer dizer, mais uma vez, que tu vai conseguir fazer isso 100% no teu trabalho. Não vai se transpor, porque tu está fazendo em cima de outro trabalho. Mas alguma coisa vai transpor para o teu desenho. Então, a partir disso, bom, eu tenho aqui o meu volume, né? Eu tenho o volume sendo aplicado. Né? Então, já me serve como parte do meu treinamento para desenho, né? Então, se a gente pegar agora esse aqui, ó, que ele tem um volume muito mais acentuado, a gente vai notar como essa ideia dos ângulos ela é ainda mais importante. Ó. A gente começou com um que era simples. Agora vamos analisar esse. Olha só, os olhos aqui, ok. Mas olha os ombros. Olha como existe um arco de diferença entre os ombros. Beleza. Agora, vamos pegar essa cintura aqui, ó. A cintura ela também existe um arco de um lado para o outro. É muito parecido até com o que está lá em cima. Então, o que que eu tenho aqui agora? Então, é basicamente uma ideia do que é a cintura, só que vindo lá do centro, de cima, ó, aí existe um arco aqui assim, ó, tá vendo que é o centro do corpo em arco vindo para cá. Então, é um arco que é acentuado. A gente poderia dizer, inclusive, que dá para fazer um triângulo vindo lá de cima para cá e um triângulo vindo de baixo para cima. Ele não vai representar todo o corpo, mas ele ajuda a ter um pouco dessa ideia do que é o volume tridimensional para a gente poder aplicar para esse desenho. Então, tenho dois triângulos, é fácil de conseguir representar desse jeito. Agora, o que eu tenho aqui? Uma perna que ela está basicamente reta com o corpo e o pezinho para baixo. Agora, essa perna aqui, ó, ela está para dentro do corpo. Ela está para dentro e essa parte inferior continua para dentro. Ó. Pô, bacana. Esse braço aqui que ele está fazendo, ó, ele só está para baixo. Ó. Agora esse braço aqui, ó, ele está para o lado, se projetando um pouquinho para frente. Ó. Bom, pronto. Tenho uma ideia inicial para poder começar a fazer esse desenho. Essa aqui é a ideia inicial que eu tenho para fazer o projeto do desenho. Então, que eu posso até continuar em cima desse mesmo aqui, e não necessariamente em cima da referência. Então, o que eu faço? Ó? Vou trazer mais uma vez ele. Né? Eu vou trazer aqui assim. O que está acontecendo com o rosto, por exemplo, né? Muito embora o ângulo não nos indique isso, é verdade que a gente está abaixo dessa personagem, né? Então, aqui, neste caso, a gente vai seguir o que o desenho nos mostra, mas a gente está para baixo dele. Então, o correto seria, de alguma forma, a gente está vendo a base do rosto, né? Então, a gente vai pensar num paralelepípedo, né? A gente estaria vendo um pouquinho da base dele. Não é o caso ali, tá? Mas aí a gente tem que
tentar entender isso, porque daí é o estilo do desenhista que Kinesio fez dessa forma. Agora, então, a gente consegue visualizar a parte inferior e lateral desse bloco superior do corpo, que ele vai estar aqui. Então a gente vai ver a basezinha da caixinha. Então eu vou fazer ele transparente aqui assim, mais uma vez, ó. E a mesma coisa para cá. Então eu vou respeitar o ângulo que eu fiz ali no primeiro momento. Estou respeitando absolutamente esse ângulo e tentando fazer ele correto. Pronto, beleza, tenho isso aqui assim. Vou fazer até uma linhazinha unindo os dois. Agora, o que eu vou ter? Vou ter a área das coxas, né? Então, vou fazer o primeiro joelho aqui, segundo joelho aqui assim. Agora, eu vou fazer a parte da coxa, um cilindro. Um cilindro lá de cima para baixo. Beleza? Então, dá para fazer isso, inclusive, né? Então, dá para te começar com uma estrutura de corpo que ela vai começar sendo vista por cima, tu faz por cima, por exemplo, né? E depois tu vai lá e faz do lado aqui, né? Então daria para fazer em qualquer uma das duas condições. Daria para fazer ele do lado, dá para fazer ele completamente por cima. Por cima é mais útil para quem está começando a fazer. Exatamente para, como eu disse, para poder criar essa consciência do volume corporal. Então é olhar para os elementos, a gente não consegue exatamente fazer o formatinho certo, não consegue saber exatamente como é que a gente deveria fazer. Então, para ti, se tu tem essa dificuldade, começa a fazer assim. Começa a fazer ele completamente por cima. Vem, mas não tenta copiar de novo, né? Não tenta copiar o que tu está visualizando. Não tenta fazer o contorninho e tal. Porque daí tu não está servindo para nada, não tá te ajudando em momento nenhum. Mas tenta fazer isso aqui, ó. Tenta observar e tentar fazer o volume, ó. Pô, é um cilindrinho aqui assim. Pô, depois disso aqui, o que eu tenho? Eu tenho mais uma parte do cilindro que é a parte superior do corpo. Aqui, como é que eu vou grudar no corpo? Pô, faz uma bolota. Beleza, eu tenho isso, perfeito, perfeito. Se tu consegue fazer isso, tu consegue fazer isso com consciência, tu com certeza vai melhorar o teu desenho. O que não te faz melhorar o desenho é de fato tu tentar te enganar e pior ainda enganar os outros fazendo por cima, né? Fazendo tracing por cima, isso é um desenho de uma outra pessoa e ir apresentando para as pessoas como se fossem teu, tá? Então dá para fazer esse exercício, dá sim para aprender muito quando a gente começa a desenhar por cima, desde que o nosso aprendizado seja focado em consciência, consciência dos elementos que a gente está fazendo, para que depois a gente deixe de utilizar essa muleta, essa bengala e comece a caminhar com os nossos próprios pés, né? E se tu ficou até aqui, eu agradeço demais a tua presença, desejo te ver nas nossas próximas aulas de aquecimento. E se tu ainda não te inscreveu no Bora Desenhar, aproveita para poder fazer isso agora, bem rapidinho, clicando no link da descrição. Em 3 minutinhos tu vai estar inscrito e podendo participar dos nossos grupos. Mais uma vez, para quem ficou até aqui, agradeço demais. Até a próxima. Valeu!